Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e em seu lar. Você já se sentiu sobrecarregado, talvez até um pouco perdido com a quantidade de informações, opiniões e conselhos que o mundo joga sobre nós todos os dias? Tantos livros, tantos vídeos, tantas vozes. E no meio de tudo isso, a gente se pergunta: o que realmente importa? O que, no final de tudo, é o essencial para uma vida com propósito e significado? Se essa pergunta já passou pela sua mente, o que vamos conversar hoje é para você. Vamos mergulhar juntos nas palavras finais e poderosíssimas do sábio pregador do livro de Eclesiastes. Uma conclusão que atravessa milênios e fala diretamente ao nosso coração. E eu tenho um convite especial. Fique comigo até o final deste vídeo, pois preparei um momento de oração, onde eu estarei clamando a Deus diretamente por você e pela sua vida. Mas antes de começarmos esta jornada, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé, eu te convido a se inscrever aqui no canal, Acordando em Oração, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma mensagem, deixar o seu curtir para que esta palavra alcance mais corações e, claro, compartilhar este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir o que Deus tem para nós hoje. Vamos juntos! Meus irmãos e minhas irmãs, abram seus corações para a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 9. O texto começa nos apresentando a figura do pregador, ou em hebraico, o Coelet. E olha a profundidade do que a Bíblia diz sobre ele. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Vamos parar aqui por um instante. A sabedoria que ele possuía não era para benefício próprio, para se engrandecer. A verdadeira sabedoria, a que vem de Deus, transborda. Ela tem um propósito: ensinar ao povo. O pregador não guardou para si o tesouro que encontrou. Ele sentiu a urgência de compartilhá-lo. E como ele fez isso? De qualquer jeito? Não. O texto diz que ele agiu com diligência. Ele atentou, ou seja, prestou muita atenção. Ele esquadrinhou, que significa investigar, examinar minuciosamente como um detetive espiritual em busca da verdade. E depois de todo esse esforço, ele compôs muitos provérbios. Ele organizou o conhecimento de forma que as pessoas pudessem entender, memorizar e aplicar nas suas vidas. Isso nos ensina algo tremendo sobre a comunicação do Evangelho e da sã doutrina. Não basta ter a verdade, é preciso ter amor e esforço para transmiti-la. O versículo 10 continua essa ideia. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Veja que equilíbrio perfeito. Palavras agradáveis. Ele não queria ser rude, áspero ou desnecessariamente ofensivo. Ele buscou uma forma de apresentar a verdade que fosse acessível, que não fechasse de imediato o coração do ouvinte. Ele se preocupou com a embalagem da mensagem. Mas, e aqui está o ponto crucial, essa busca por palavras agradáveis nunca comprometeu o conteúdo. O texto é claro, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Agradável sim, palatável sim, mas sempre e inegociavelmente a verdade. Hoje vivemos num tempo onde muitos buscam apenas palavras agradáveis, mas sem a retidão da verdade. São mensagens que fazem cócegas nos ouvidos, que massageiam o ego, mas que não transformam, não confrontam e não salvam. Por outro lado, há aqueles que usam a verdade como uma marreta, sem amor, sem a busca por palavras agradáveis, e acabam por afastar as pessoas de Deus. O pregador nos dá um modelo divino, a verdade, que é a palavra de Deus, comunicada com sabedoria, diligência e amor.
É o nosso dever buscar esse ensino, valorizar os pregadores e mestres que se dedicam a esquadrinhar as Escrituras com seriedade. E é nosso dever também, ao compartilhar nossa fé, fazer isso com a mesma preocupação. Ser agradável na forma, mas absolutamente reto e verdadeiro no conteúdo. Que busquemos essa sabedoria em nossas vidas. Agora, o pregador avança para nos mostrar o efeito e a origem dessas palavras de verdade. Versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Que imagem poderosa! Vamos analisar isso com calma. Primeiro, as palavras dos sábios são como aguilhões. O que é um aguilhão? É uma vara longa com uma ponta afiada, usada para guiar o gado, para cutucar um animal preguiçoso ou teimoso e colocá-lo na direção certa. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos como esse boi teimoso. Estamos parados na vida espiritual, acomodados em nosso pecado de estimação, presos na procrastinação, e então vem a palavra de Deus. Ela nos incomoda, ela nos confronta, ela nos cutuca. Não é uma dor para destruir, mas um desconforto para direcionar. O aguilhão da palavra nos tira da zona de conforto e nos impulsiona para o centro da vontade de Deus. Se a palavra que você ouve nunca te incomodou, nunca te desafiou a mudar, desconfie. A palavra de verdade é um aguilhão. Mas ela não é só isso. O texto continua. E como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias. Pense num prego grande, bem fixado numa viga de madeira. O que ele proporciona? Firmeza, estrutura, segurança. Você pode pendurar coisas nele, pode confiar que ele não vai soltar. Assim é a palavra de Deus em nossas vidas. Enquanto o aguilhão nos move, o prego nos fixa. Ele nos dá fundamento e estabilidade em meio às tempestades da vida. Quando as crises vêm, quando as dúvidas atacam, quando o mundo parece desmoronar, é nos pregos da sã doutrina, nas verdades eternas da palavra, que nós nos seguramos. São as promessas de Deus, os seus mandamentos, o seu caráter revelado. São os pregos que sustentam a nossa fé. A palavra nos move para a santidade e nos fixa na segurança. E de onde vêm esses aguilhões e esses pregos? Quem é a fonte de toda essa sabedoria transformadora? O versículo termina de forma magistral, que nos foram dadas pelo único pastor. Aleluia! Aqui o pregador aponta para além de si mesmo, para além de todos os mestres e sábios humanos. Ele aponta para Deus, o único pastor do rebanho. O Salmo 23 nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus, no Novo Testamento, se declara: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Toda palavra de sabedoria, todo ensino que nos guia e nos firma, tem sua origem nele. O pregador humano é apenas um instrumento, um canal. A fonte é o único pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. É a voz dele que ecoa através das Escrituras para nos guiar e nos firmar. Chegamos agora, meus amados, ao clímax de toda a reflexão do pregador. Depois de nos mostrar a importância do ensino sábio e o poder da palavra de Deus, ele nos dá um alerta e, em seguida, a conclusão final de tudo. Versículo 12. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. Isso soa incrivelmente atual, não é mesmo? O pregador, há milhares de anos, já nos alertava sobre a sobrecarga de informação. Não há limite para fazer muitos livros. Hoje, diríamos, não há limite para vídeos, posts, artigos, podcasts. A busca incessante por conhecimento puramente humano, por mais e mais informações, pode se tornar um enfado da carne, um cansaço,
uma fadiga que não preenche o vazio da alma. O conhecimento humano é importante, mas sem o filtro da sabedoria de Deus, ele se torna um labirinto sem saída, que apenas cansa e não leva ao que realmente importa. Então, qual é a saída? Se o muito estudo humano cansa, onde encontramos o descanso e o propósito? O pregador nos dá a resposta, a conclusão de todo o livro, de toda a sua busca pela vida debaixo do sol. Versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aqui está o resumo da vida, a equação final. Depois de toda a filosofia, toda a ciência, toda a experiência, a conclusão é surpreendentemente simples e profundamente transformadora. Primeiro, teme a Deus. Isso não é ter pavor de um tirano. O temor a Deus na Bíblia é uma atitude de reverência, de respeito profundo, de assombro diante de sua majestade, santidade e amor. É reconhecer quem Ele é e quem nós somos diante dele. É viver com a consciência constante da sua presença. E o resultado prático desse temor é a segunda parte: e guarda os seus mandamentos. A reverência a Deus se traduz em obediência à sua palavra. Não é uma obediência forçada, mas uma resposta de amor e gratidão. Eu obedeço porque eu o amo, porque eu confio que os seus mandamentos são para o meu bem, são o caminho da vida. E o texto finaliza o versículo dizendo que isso é o dever de todo homem. Ou, como algumas traduções dizem, isto é o todo do homem. Ou seja, fomos criados para isso. Nosso propósito fundamental, o que nos completa como seres humanos, é viver em um relacionamento de reverência e obediência com o nosso Criador. Mas por que isso é tão crucial? Porque isso é a conclusão final? O último versículo, o 14, fecha a cortina com uma verdade sóbria e eterna. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nada ficará para sempre escondido, nada será em vão. Cada ato de bondade feito em segredo, cada palavra de encorajamento, cada sacrifício não visto pelos homens, Deus vê, e Ele trará a juízo para a recompensa. Mas também cada obra má, cada injustiça, cada palavra torpe dita no escuro, Deus também vê, e Ele trará a juízo para a retribuição. A justiça final pertence a Deus. Isso nos dá, ao mesmo tempo, um grande conforto e uma grande responsabilidade. Conforto porque sabemos que o bem não é inútil e a justiça prevalecerá. Responsabilidade porque sabemos que somos responsáveis por cada ato, palavra e pensamento. Portanto, a mensagem final de Eclesiastes não é de desespero, mas de foco. Pare de correr atrás do vento, da vaidade, do conhecimento que só cansa. Concentre-se no essencial. Tema a Deus, obedeça a sua palavra e viva com a consciência de que a sua vida tem um peso eterno diante do justo juiz que é também o seu amoroso pastor. Agora, como prometido, eu quero orar por você. Feche os seus olhos onde você estiver, se puder, e abra o seu coração para Deus. Soberano Deus e nosso Pai, único e verdadeiro pastor das nossas almas, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, com o coração agradecido pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Pai, eu clamo agora pela vida desta pessoa que assistiu a esta mensagem. Tu a conheces pelo nome. Tu conheces as lutas, as ansiedades, o cansaço que por vezes abate a sua alma com tantas vozes e tantas informações deste mundo.
Eu peço, Espírito Santo, que a conclusão do sábio ecoe em seu coração agora mesmo, que o essencial é temer ao Senhor e guardar os teus mandamentos. Pai, que a tua palavra entre nesta vida como um aguilhão. Onde houver acomodação, que a tua palavra gere um santo incômodo para a mudança. Onde houver desvio, que a tua palavra direcione para o teu caminho. E que a tua palavra seja também como um prego bem fixado. Em meio à instabilidade do mundo, que as tuas promessas sejam a rocha, a estrutura, a segurança para este coração. Firma os passos desta pessoa na tua verdade, Senhor. Dá a ela e a mim, Pai, um coração que te tema com amor e reverência. Que a obediência não seja um peso, mas o transbordar de um coração grato que reconhece o teu cuidado de pastor. E conforta esta alma com a certeza do teu justo juízo. Que ela saiba que nenhuma lágrima, nenhuma boa obra, nenhum ato de amor é esquecido por ti. E que ela tenha a sabedoria de viver cada dia na tua presença, sabendo que tudo será revelado diante do teu trono de graça. Pai, abençoa esta vida, guarda esta casa, prospere os caminhos que estão alinhados com a tua vontade e endireita as veredas que estão tortas. Que a paz que excede todo entendimento, que vem somente de ti, inunde este coração agora. Eu a entrego em teus braços de amor. Em nome do nosso único pastor, Jesus Cristo. Amém e amém.